Processo, eu fui mergulhando cada vez mais nessa depressão. Até chegar um ponto de um dia, eu estava desempregada nessa época, em 2019. Tava no casamento, não me sentia bem, com filho e tal. Eu disse, Deus, tá muito difícil viver. Tá muito difícil estar aqui, eu não tô conseguindo mais. Então, ou você me leva, né, já que eu não tinha forças nem pra me matar, ou você me leva, ou eu vou, ou me dê uma solução. Me mostre. Me mostre, porque do jeito que tá, eu não suporto mais. E realmente eu não tava suportando mais nem respirar. Então, eu disse, do jeito que está, eu não tô suportando mais. E eu morava perto do mar nessa época, e às vezes eu desempregada deixava meu filho na escola, ia caminhar na praia, e eu ficava, e se eu me jogar no mar? Eu não sei nadar, né? E foi andando, 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 e o mar me levar. Olha os pensamentos, né, da mente depressiva, são muito profundos. E aí, nesse período, eu não sei o que você está passando hoje, né? Mas se você passou por um processo de depressão, se você conhece alguém do seu lado que parece estar no processo depressivo, mas são muitas emoções e muitos pensamentos juntos. E aí eu fiz esse pedido a Deus, né? Eu fui dormir, antes de dormir eu disse, olha, ou você me tira a vida, né? Me tira logo essa vida, ou me mostra a solução, porque do jeito que tá, não dá. E eu sabia que existia algo muito mais profundo para eu viver, mas eu não sabia nem por onde começar. E aí fui dormir, né? Quando eu acordei, levei o filho na escola, fui pra rotina de casa, né? E aí eu abri meu e-mail. Quando eu abri meu e-mail, tinha um e-mail lá, curso de limpeza emocional. E eu nunca tinha feito curso nenhum, nunca tinha me inscrito em curso nenhum. E esse e-mail tava lá. E eu abri o e-mail e comecei a ler o e-mail. Tudo que a moça, né, a terapeuta, ia descrevendo no texto do e-mail, eu tava sentindo. E eu disse, o valor é acessível. Tava desempregada, mas eu disse, mas eu tenho esse dinheiro para pagar. Eu vou pagar, né? E seja lá o que Deus quiser. Bom, pior que tá, não pode ficar. E eu pedi ontem uma orientação, quem sabe não é isso. E aí foi que eu comecei a fazer o curso. E era um curso de cura da criança interior, né, com o Ho'oponopono, que é uma prática do auto-perdão, né? E esse curso ele vinha trazendo curas também da sua criança, curas da relação com o pai, curas da relação com a mãe. Eram 21 dias. E eu disse, eu vou fazer de forma disciplinada e vou fazer todos os dias. Então, todos os dias eu sentava para fazer o Ho'oponopono, fazer a meditação que nunca tinha meditado na minha vida, era meditação guiada, aí eu conseguia fazer. E ali eu comecei a chorar profundamente. Comecei a chorar intensamente todos os dias que eu fazia a prática. E eu sentia alívio. Eu sentia, nossa, que bom que isso está saindo. Eu comecei a me sentir bem. Não viva, plena, mas eu comecei a ter uma fagulha de luz ali. Eu disse, olha, tá diferente. E aí eu comecei a pesquisar o que era Ho'oponopono. Comecei a fazer o Ho'oponopono. E comecei a ir na praia, ao invés de pensar em me matar, né, me jogar no mar e deixar o mar me levar, eu comecei a praticar a oração do Ho'oponopono na praia. E aí as palavras da terapeuta ressoavam comigo, e as curas que eu ia vivenciando, né, dos processos, dos exercícios terapêuticos que ela passou também, me tocavam tão profundamente na minha alma que eu disse, nossa, é isso que eu estava precisando. Então esse foi o pontapé inicial para que eu começasse a enxergar luz no final do túnel. Para que eu começasse a entender que existe vida na minha vida e que eu ainda estava viva. E depois desse curso, eu comecei a mergulhar em autoconhecimento. Eu disse, agora as portas vão se abrir. E realmente as portas se abriram. Então, eu comecei a acessar o Instagram, aí ver páginas do Instagram que falavam de autoconhecimento, de cura interior, de Ho'oponopono. E comecei a acessar vídeos no YouTube. Eu estou desempregada, mas então vou usar esse tempo para me curar. E foi tão libertador isso. Eu tenho tanta gratidão a esse curso, porque ele me trouxe de volta à vida. Não foi o processo conclusivo do curso todo, mas essa parte, esse curso, ele foi a luz que Deus colocou na minha vida. E talvez se eu não tivesse feito esse pedido ao divino, talvez eu não estivesse aqui contando essa história hoje. Né? Talvez eu tivesse acessado alguma coragem e atentado contra a minha própria vida. Mas eu sabia que existia algo que eu tinha que fazer por mim e pela humanidade.
E depois desse curso eu comecei a fazer outras coisas, comecei a acessar outras coisas. Fiz o curso de Reiki e aí eu comecei a acessar processos de mudança verdadeiramente na minha vida. Então eu percebi que eu precisava mudar, que daquele jeito que eu tava não dava para ficar. Então o curso sozinho ele não trouxe totalmente a mudança, ele trouxe a sustentação, a liberação emocional que eu estava precisando para começar a dar os primeiros passos, para sair do estado de morte, né? Mas o curso, ele foi um divisor de águas em minha vida. E a partir dali eu comecei a refletir, será que esse tipo de casamento que eu quero? Será que esse tipo de relação que eu quero? E as mudanças, elas foram muito rápidas e muito profundas e muito intensas, porque eu tomei a decisão. Então é muito importante quando a gente acessa, quando a gente pede algo ao divino, a Deus, a quem, sei lá, que você fala, da forma que você acredita, se é que você acredita, se não acredita, tudo bem. Mas quando a gente pede uma iluminação, quando a gente faz o desejo assim profundo, e essa iluminação e esse start aparece, essa mensagem aparece na nossa vida, é porque a gente precisa agarrar aquilo com as mãos, sabe? E a gente precisa muito mais do que agarrar com as mãos, é tomar a decisão da mudança e seguir em frente, por mais difícil que esteja, porque não estava fácil para mim. Mas eu decidi seguir em frente, porque pior do que estava, eu não imaginava como poderia ficar. E eu digo que foi o meu grande chamado espiritual, né, naquele momento. E aí eu comecei a mergulhar profundamente em mim, a investir em mim, em autoconhecimento, e entender o que funcionava e o que não funcionava na minha vida. Então, na virada de 2019 para 2020, né, antes da pandemia, eu fiz uma viagem de final de ano que eu sempre fazia com meu ex-marido. O aniversário dele é final de ano, é Réveillon. E aí eu passei numa livraria, no shopping, no aeroporto, desculpa. E nessa livraria, eu tava sozinha, ele tinha ido de carro, né? A viagem era aqui no município vizinho meu, é um estado vizinho meu. Ele tinha ido de carro e aí, o carro não dava pra mim. E nesse dia ele disse, olha, seu irmão tem medo de andar de avião, eu amo andar de avião. Então vai ele no meu lugar no carro e eu vou sozinha. E aquela decisão de ir sozinha no avião foi definitiva para eu sentir que aquele lugar já não era o meu lugar, né? Que aquela composição familiar não estava funcionando para mim, não estava me fazendo bem. E foi aí que eu viajei sozinha e disse, vem, você me pega no aeroporto quando você chegar lá na cidade. E no aeroporto eu disse, vou fazer o quê tantas horas esperando eles chegarem, né? Que o voo era 40 minutinhos pertinho. Eu disse, eu vou pra uma livraria. E quando eu cheguei na livraria, eu disse, Deus, qual livro eu devo levar? Eu quero um livro que faça com que eu me conecte cada vez mais comigo, que eu me aproxime mais de mim. E aí tinha um livro lá bem interessante na capa e com uma frase: a liberdade de ser quem você é. E eu sempre tive muito forte isso em mim, um princípio, um valor muito forte, liberdade. Eu nunca gostei de me sentir presa em situações, locais e pessoas. Eu disse, nossa, que capa linda, né? Aí eu comecei a folhear o livro, disse, que livro interessante. Eu tinha tempo, então sentei na livraria, comecei a dar uma folheada, passar pelos capítulos, ver se era aquilo mesmo que eu queria. Percebi que no livro ele tinha vários insights, vários exercícios, várias coisas para colocar em prática no dia a dia. Então eu disse, é isso que eu preciso. Eu preciso ser livre para ser quem eu sou, porque eu ainda não me sinto livre. Eu me sentia prisioneira dentro do meu próprio casamento. E aí eu decidi comprar esse livro. E foi tão intenso para mim, de tão entrega esse livro, de estar conectada com esse livro, que eu li ele no Réveillon todinho. Então, os 3 dias de viagem, eu fiz a leitura do livro nos 3 dias de viagem. Então, enquanto as pessoas estavam lá rindo, bebendo, se divertindo, eu estava lendo. Porque eu queria tanto sair daquele lugar de dor e sofrimento que nada iria me tirar dali. Nada. E aí, minha ex-sogra, né, falava, o que você tanto lê aí? Eu disse, é um livro que eu comprei de autoconhecimento. E tinha momentos de interação com eles, mas o livro me chamava, o livro me chamava, o livro me chamava. E eu te deixo uma pergunta hoje, né? O que é que está impedindo você